Porque Eva e Adão caíram, né? Pecaram. E a nossa natureza tornou-se essa natureza aqui, ó, carnal. Ou seja, a partir de Adão e Eva, todo ser humano que nasce com duas sementes, da corrupção e da desintegração. Mas a Bíblia fala também, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Isso fala do Espírito de Deus que habita dentro de nós, que alimenta o nosso espírito, e a gente tem desejo de viver aquilo que Deus já planejou para nossas vidas. Há uma luta constante, queridos, e a tentação, ela justamente parte daí, né? O desejo carnal. Pode passar o próximo slide, Pedro, por favor? A gente vai entrar aqui nos slides. Então, o que é tentação? É o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque a natureza adâmica está ainda morando em mim. É um impulso que a carne muitas vezes me obriga, mas Deus já proveu uma solução para a gente não andar mais na carne, mas segundo o Espírito, chamado Espírito Santo de Deus. Além dele ser o seu consolador, seu conselheiro, seu guia, ele também é o teu sustento, meu irmão. Ele te sustenta. Porque se não fosse ele, não existia cristianismo, não existia pessoas salvas. Aleluia. O maior presente de Deus para mim e para você chama-se Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E você precisa se relacionar com ele. Glória a Deus. Então, é o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecado. Então, a origem é satânica e carnal. Por quê? Porque quem peca, ou quem tenta, Mateus capítulo 4, quem foi que apareceu quando o Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado lá no deserto? O próprio Satanás. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aqui a tentação de Satanás também está no mesmo aspecto de Adão e Eva: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O mesmo princípio que ele usou para tentar Eva e Adão, também ele usa para tentar Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Gente, Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e mais do que você. Sabia disso? Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e mais do que você. E ele pode muitas vezes deturpar. O que é que acontece nesses lugares que as pessoas não conhecem a palavra? Heresias brotadas pelo próprio Satanás. É aí onde surgem as seitas. É aí onde as pessoas desacreditam que Jesus é filho de Deus, no sentido de que ele não foi criado, né? Ou seja, que Jesus não é Deus, entre outras coisas. Muitas vezes, a falta de conhecimento pode nos levar a acreditar
nas mentiras que Satanás muitas vezes ensina e prega, porque muitas vezes Satanás utiliza da boca de determinadas pessoas para poder proferir mentiras. O slide. Aleluia. Enquanto o pessoal arruma aí, foi. Então a origem é satânica e carnal, né? Mateus capítulo 4, não vou ler tudo, pode, aí o próximo, ok. Não, volta, por favor. Então há uma tríplice batalha, o diabo, o mundo e a carne. O diabo, o mundo e a carne. João 8,44, Jesus ele vai dizer a respeito de Satanás, a forma como ele utiliza para nos tentar. Gente, todos nós somos tentados, e ser tentado não é pecado, tá bom, gente? Todos nós somos tentados. Enquanto nós estivermos nessa terra, todos nós seremos tentados todos os dias, né? Não é a tentação que me leva a pecar, é a forma como eu encaro ela, é se eu cedo a ela, aí sim eu vou entrar, né? Eu vou incorrer nesse erro. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Aqui é Jesus dizendo, né, para os judeus ali que estavam acusando ele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, uma meia-verdade, né, porque Satanás ali ele contou uma meia-verdade. Ele se utilizou de um texto bíblico para poder tentar o próprio Jesus, né, e ele conseguiu ali encobrir uma verdade de Deus lá no Éden e conseguiu seduzir e enganar Eva. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele venceu a tentação ali com Satanás. Jesus, ele venceu a tentação porque ele foi preparado para isso, gente. Adão e Eva, se nós olharmos, né, nesse sentido, eles foram criados naquele contexto, né, ali inocente, e ele acaba, porque Deus deu livre arbítrio para mim e para você. Se tem uma coisa que Deus ele não vai fazer, é invadir as nossas vidas, queridos. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é impor que você o siga. Ele não vai fazer isso, né? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se, é quem quiser. É uma condicional. Se você quiser, então siga-me. Porém, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a tentação é tríplice: o diabo, o mundo e a carne. Gente, essa carne é terrível. A gente tem que matar ela, ok? Vocês já entenderam aí, né? A gente precisa matar a carne, porque Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa é a natureza de Lúcifer. Aí alguém me perguntou um dia, será que ele não vai se arrepender e Jesus vai perdoar ele? Não, porque a natureza de Lúcifer é matar, gente. A natureza de Lúcifer é fazer o mal, porque ele caiu da graça, né? Ele caiu, ele perdeu, né? Ele foi cegado de tudo aquilo que ele viu no céu. Então não há arrependimento para Satanás, não há arrependimento para Satanás, pelo simples fato de que ele recebeu uma revelação muito poderosa. Ele assistia a Deus, ele estava ali a serviço de Deus, ele era um querubim. Um querubim, ele está diante de Deus. Lembra a visão de Isaías, capítulo 6? Quem é que está ali na visão? 2 querubins. Estavam onde? Diante de Deus. Com 2 as asas cobriu os seus rostos, com 2 voava e com 2 cobria os pés. Por que cobrir os pés, gente? Porque, como eu disse, o querubim, ele era muito... A palavra querubim significa ardente em fogo. Então, ele brilhava. Então, diante da glória e majestade de Deus, ninguém pode estar ofuscando a sua glória. É por isso que os querubins estavam tapando os seus pés, para que a natureza ali, o brilho
da sua natureza, do seu corpo, não pudesse ofuscar a glória de Deus. Então, Satanás, ele tinha uma revelação, e teve uma revelação muito poderosa de Deus, e ele se levanta contra Deus, e ele cai. Quando é que ele cai? Jesus relata isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Porque Deus mandou ele de fato sair, assim como o casal Adão e Eva foram expulsos do Éden, porque todo pecado nos expulsa da presença de Deus, ou seja, nos afasta. Hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo debaixo da graça, e a graça nos dá o direito de nos arrependermos. Se nós pecarmos hoje, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se eu peco, eu clamo o sangue de Jesus e Ele me perdoa mediante a sua graça. O que eu não posso é pecar hoje, aí eu peço perdão a Jesus hoje. Eu peco amanhã, perdoa Jesus, e aí viver um ciclo de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, porque de fato Jesus perdoa os nossos corações sinceros, mas o fato é que muitas vezes a consequência Jesus não pode tirar, porque Ele é justo. Então, é a gente pecar menos, para a gente não viver na consequência desses pecados, tá bom, gente? Passa o próximo slide, por favor, Pedro. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá bom? Aqui é a escola bíblica. Tentação, ainda, né? Visa sempre o mal, ou seja, tira-nos da dependência de Deus. O intuito de Satanás, quando ele vai nos tentar, ele vai nos oferecer uma proposta muito boa. E eu, quando aceitei Jesus, na época eu era solteiro, eu gostava muito de uma menina quando não era crente, e fazia de tudo para poder namorar com ela, ela não queria nada comigo. Imagina quando ela foi querer me procurar, quando eu aceitei Jesus. Aí eu falei, agora não, agora eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu fiquei balançado, viu, gente? Confesso. Mas Jesus conquistou meu coração e eu falei, a partir de agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e eu vou ficar aguardando a varoa. Uma varoa linda, eu também concordo. E fiquei na prova dando glória a Deus durante 2 anos e 2 meses. Porque eu fiz um propósito com o Senhor. Isso é outro caso, né? Depois eu conto. Quer dizer, já contei aqui, quem não sabe. Fiquei na prova, mas porque eu falei, Senhor, eu não quero dar um beijo de uma mulher que não for, se não for a mulher que o Senhor vai me dar. Não era crente, vivia no mundo, tinha relacionamento no mundo, mas eu falei, eu não quero dar um beijo nenhuma mulher que não seja a mulher que o Senhor vai me dar. E aguardei, mas aguardei adorando, aguardei buscando, aguardei alimentando a minha fé nele, e ele me sustentou, e a varoa veio, glória a Deus. Não é pecado em si, né? Jesus foi tentado, então Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala que Jesus foi tentado em tudo, mas na sua boca não se achou engano. Todos nós somos tentados, gente. Todos os dias nós somos tentados, né? Eu disse aqui, há diferença entre provação e tentação. O que está por trás da provação é Deus. Deus é que elabora o questionário, né, para nos provar. Mas Satanás, ele também faz propostas indecentes para nos arrancar da presença de Deus, para nos impedir de viver as promessas do Senhor em nossas vidas. Satanás vai enviar propostas. E as propostas podem ser, de diversas maneiras. Mas ele vai nos tentar todos os dias. É tanto que a Bíblia revela que por um momento Jesus venceu a tentação e Satanás ele se afastou por um momento. Ele não desiste. Enquanto nós estivermos aqui respirando, ele vai nos tentar.
Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se utilizar primeiro, vigiar. Jesus falou assim, ó, vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí tem gente que fala, ô pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Não, crente, a carne é fraca para orar. Para pecar é forte, é por isso que tu pecou. A gente precisa alimentar o nosso espírito para a carne ficar fraca. Nesse sentido de não querer nos subjugar e nos afastar da presença de Deus. Ok? Vamos lá, passa o próximo slide, por favor, para a gente avançar. Pode ocorrer provação e tentação simultaneamente? Sim, a vida de Jó. Né? Jó, ele vai à presença ali de Deus, para quê? Para dizer que Jó estava buscando a Deus e adorando a Deus e servindo a Deus, porque Deus abençoou ele, em todos os seus aspectos, porque Deus havia abençoado e prosperado a vida de Jó. A tese de Satanás é que Jó era o que era para com Deus, porque Deus abençoava ele. E Jó falou assim, olha, tira tudo dele para você ver que ele não vai blasfemar na sua cara. E aí Jesus falou, tá certo. Porque Satanás só vem depois que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele vem, né, o tentador. Porque ele tenta a gente 24 horas, sabia, gente? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. 24 horas ele está lá nos acusando. Ó, Joãozinho pecou. Mariazinha está lá pecando. Todos os dias, né? 24 horas é aqui no nosso tempo, né? Não existe tempo para os anjos, nem para Deus. Eles estão acima do tempo, porque, embora o anjo não seja onisciente, como Deus, onipresente, está em todos os lugares, ele se locomove muito rápido, em frações e milésimos de segundos, porque eles não têm um corpo como nós temos. Portanto, não está sujeito à lei da gravidade. Mas o fato é que Deus falou para Satanás, toca nele em tudo, porém não na vida. E Jó passou uma prova terrível. Nenhum ser humano na face da terra passou o que Jó passou. Mas a Bíblia disse que Jó, com tudo isso, não pecou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que homem é esse, gente? Misericórdia. Que homem é esse? Jó passou por uns perrengues, muito. Mas mesmo assim, ele reconheceu que o favor de Deus não se pode jogar na cara de Deus. Ele reconheceu que Deus estava acima dos seus problemas. Gente, Deus não é fiel somente quando Ele me abençoa. Mesmo se Ele não me abençoar, Ele continua sendo fiel. Porque a ideia que nós temos, Deus é fiel. Porque deu um carro, deu uma casa, deu um filho, coisa assim. Mesmo se Ele não der, Ele continua sendo fiel, gente. Porque Ele é inalterável. O caráter dele é imutável. Não sofre qualquer tipo de alteração. Ele é fiel e ponto. Porque Ele pode muito bem não querer me dar. É a vontade soberana dEle. Mas Ele quer sim nos abençoar. Ele quer sim fazer com que as bênçãos dEle sejam bênçãos de fato para nossas vidas. E lembrando sempre que Deus não quer só que a gente seja abençoado. Ele quer que a gente seja uma bênção. Porque é uma grande diferença, tá bom? Tem gente que é só abençoado. Retém para ele, é um poço. Não quer fluir como um rio. Porque todas as vezes que você abençoa alguém, você está se tornando uma bênção. E assim é como um rio que flui. Observa a paisagem ao redor do rio. Pode estar tudo seco, mas se tem um rio correndo, a paisagem em volta do rio está verde, próspera. E o salmista Davi, no capítulo 1, ele fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque será como a
árvore plantada junto aos ribeiros de água, que faz o quê? Que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Você é árvore frondosa, meu irmão. Você foi colocado junto a ribeiros de águas, e você vai dar fruto, e você vai abençoar as pessoas que estão à sua volta, porque a árvore não come do seu próprio fruto, mas ela serve às pessoas que estão à sua volta. Aleluia! Mesmo no tempo de seca, você vai prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui há sim, simultaneamente a provação e a tentação. Deus prova Jó e Satanás tenta a Jó de forma simultânea. Mas Jó ele questionou a Deus, tá bom, gente? Questionar é pecado, gente? Não. Questionar não é pecado. O que é pecado é murmurar. Qual a diferença? Quando eu murmuro, eu desacredito de que Deus pode fazer aquilo que eu preciso. Mas quando eu questiono, eu estou buscando uma resposta de Deus. Davi, no Salmo 13, disse: até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não ouvirá? Mas olha o final do versículo, como é que ele termina o capítulo 13. Adorando ao Senhor, reconhecendo que Deus pode fazer aquilo que ele estava clamando. Deus pode tudo, meu irmão. Deus pode tudo, porque não há impossibilidade para Deus. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Entre com a sua fé, e Deus pode mudar o cenário. Deus pode mudar as circunstâncias. Deus pode mudar essa situação. Entre com a sua fé, mas está demorando, continua crendo, porque o tempo de Deus não é o seu tempo, meu irmão. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que Deus espera de mim e de você é que você continue alimentando a sua fé, porque a sua fé está sendo provada, testada, para que você possa avançar em níveis maiores com Deus. Aleluia, Ele quer que você esteja em um nível maior. Aleluia, e Ele quer te levar a esse nível maior, queridos. Amém? Pode passar o próximo slide, por favor. A sequência da tentação não resistida. Aqui vem um desdobramento da tentação. Pensamentos, Tudo começa aqui, viu, gente? Porque Jesus disse, que se um homem ou uma mulher, fala homem ali, mas está no sentido genérico, a mulher também está dentro desse bojo aí. Se o homem olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já pecou com ela. Por que Jesus é tão radical? E o radical aqui é no sentido bom, tá bom? Radical é ir até a raiz. Jesus é radical nesse sentido, ele vai à raiz do problema. Jesus, ele sonda os nossos corações para que a gente não consuma o ato. Porque no Antigo Testamento, um adultério só era adultério caracterizado, de fato, quando a pessoa consumava. Assim também era o assassinato. Só era assassinato quando consumava. Aí Jesus vai dizer no Sermão do Monte, e eu queria aqui pedir a vocês que vocês leiam o Sermão do Monte. Onde é que está o Sermão do Monte, gente? Na Bíblia, eu sei. Mas aonde precisamente? Mateus 5 ao 7. Capítulo 5, 6 e 7. Leia, porque é muito poderoso. Ali é você entender como Jesus pensa. Ali são os pensamentos de Jesus ali, expostos. Então Jesus falou, capítulo 5, versículo 27, se você olhar com a intenção impura, já cometeu pecado. Porque Jesus quer erradicar o adultério antes mesmo dele ser materializado. Jesus quer arrancar de nós todo pensamento que pode, lá na frente, ser consumado. Jesus é tão lindo que ele trabalha dentro de nós primeiro, queridos. A mudança mais poderosa, significativa, acontece aqui dentro. É por isso que o reino de Deus, ele não está fora, ele está dentro de você. Porque ele quer fazer uma revolução aí dentro, mudar pensamentos, mudar a forma de pensar, mudar a tua perspectiva.
Amém? O povo está com sono, né? Acordou cedo, né, gente? Deus quer mudar o nosso pensamento. Para quê, gente? Para que a gente não seja um receptor de coisas ruins. Deus não quer que a gente seja um receptor de coisas que podem nos prejudicar amanhã. É por isso que Ele trabalha dentro do nosso coração, purificando a nossa vida, limpando os nossos pensamentos. E nós somos bombardeados todos os dias, por setas malignas. E como é que a gente vence esses pensamentos, Valdeir? O apóstolo Paulo dá aqui a receita. Capítulo 6, eu vou ler com vocês, versículo 16 de Efésios. O escudo da fé. Para o quê? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos são setas que vêm aqui, na nossa mente. Então, o escudo é a fé. Glória a Deus. O escudo é a fé. Capítulo 6, versículo 16. E estou em Gálatas. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, gente? A palavra de Deus. Jesus venceu Satanás como? Com poder, com glória, mandou poder, falou, sai daqui Satanás, receba. Não. Jesus disse, está escrito. A pergunta é aqui agora, aperta o cinto aí. Tu tem lido a Bíblia crente? Tu tem colocado a Bíblia em ação? Tu tem se debruçado na palavra de Deus? Tu tem meditado nela? Porque não é só ler. Eu particularmente, eu vou fazer uma crítica aqui. Eu particularmente não concordo com uma leitura bíblica em 150 dias. Porque você vai ler, vai atropelar tudo. Você tem que ler o texto, meditar no que o texto está dizendo para você, porque Deus fala através da sua palavra. Você pode estar dizendo, Deus não fala comigo, fala, então tu não está lendo a Bíblia. Porque Deus fala por intermédio da sua palavra. Então, quando a gente abre a Bíblia, a gente está ali ouvindo Deus falar. Deus fala de outras formas? Fala também, eu acredito, eu sou pentecostal, eu acredito nos dons do Espírito, né? Eu acredito sim, mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é que nos dá a base, orienta, a bússola, GPS, guiados pelo Espírito. A palavra GPS aqui é guiados pelo Espírito. Então a Bíblia é o GPS de Deus para mim e para você. Se você estiver guiado pelo GPS de Deus, você não vai se perder. Você não vai se perder, pode ter certeza disso. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Se você tem o escudo da fé e a espada do Espírito, você está, meu filho, ali já pronto para a guerra. Você está firme. E não tem diabo, não tem inferno que vai se levantar para impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Porque você já colocou mão sobre a espada e sobre o escudo. Agora você pode entrar nessa guerra. Ou melhor, você já está na guerra. Se você não sabe, a partir do momento que você disse sim para Jesus, eu quero Jesus, aceitar Jesus, eu quero o Senhor, viver para a tua glória, mora em mim, você já entrou na guerra, gente. Porque o mundo espiritual é uma guerra. Por que guerra? Porque existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E um dia isso foi muito claro para mim de forma expressa. Eu era novo convertido, vou contar aqui um testemunho para vocês. Eu estava no culto de jovem, solteiro numa igreja que eu congreguei, me batizei.
E estávamos no culto ali, após o culto terminou, né? Terminou o culto, após o culto a gente ficou no pátio da igreja conversando, batendo papo com os meninos. E daqui a pouco a gente foi chamado para poder dar uma assistência a uma menina que tinha apagado na igreja. E o povo achou que era porque ela não tinha tomado remédio. E aí eu coloquei ela no meu carrinho, eu tinha um Ninho 94, levei ela para casa dela junto com alguns meninos. E ali o tio dela pegou ela no colo e botou no sofá. E aí começamos a orar. Nós, na nossa inocência e imaturidade, estávamos orando para Deus curar ela. Mas não sabíamos o que estava por vir. E aí, o tio dela, que era crente, falou: ô fulana, quem é que está aí? Para quê? Manifestou uma legião de demônios na vida daquela mulher. E sabe o que o demônio falou? Detalhe, no domingo, isso foi sábado, no domingo a gente ia se batizar. Ela também fazia parte do grupo que iria se batizar. E eu também iria me batizar. E aí o demônio manifestou, depois de idas e vindas, ela estava, já não aguento mais, por favor, me ajuda, falando com a filha da pastora, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, que eu não aguento mais. Aí a menina falou: pega um copo d'água para ela. Aí ela estava bebendo, daqui a pouco o demônio manifestou, jogou o copo no chão. Ela não vai se batizar amanhã não, porque ela é minha. Aquilo me abriu os olhos e Deus me falou: você está numa guerra. Satanás querendo, resgatar vidas para ele, e eu estou aqui querendo resgatar vidas para mim. Os meus olhos espirituais foram abertos de uma forma muito poderosa nesse dia. E depois disso eu tive várias experiências de expulsar demônios. Foi Deus me dando aquela experiência e me mostrando. Então nós estamos numa guerra, queridos. Tá bom, minha irmã. Tranquilo, minha irmã. Deus te abençoe. Tá bom, Deus abençoe. Abraço. Então, vamos lá. Sequência da tentação não resistida. Aqui está no capítulo 1 de Tiago, versículo 13 a 15. Para vocês entenderem, eu vou ler. Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala que Deus não pode ser tentado por ninguém, porque Ele a ninguém tenta, mas todos nós, quando somos atraídos, e tentados, somos tentados pela nossa própria concupiscência, desejo. Aqui. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Gente, o pecado se expressa e se manifesta através do desejo. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Tá bom? Adão peca e aí, por quê? Porque houve um desejo de comer o quê? Um fruto que era proibido. Então, o desejo é terrível. É por isso que a gente tem que estar com o nosso espírito fortalecido. Eu já disse aqui para os irmãos que frequentam aqui a escola bíblica, e eu já quero fazer um convite a vocês que ainda não puderam ouvir. Venham, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vai ser bênção estar compartilhando com vocês aqui a palavra de Deus também. Eu criei um hábito para mim, porque é uma necessidade que eu tenho. Eu preciso jejuar. É uma necessidade. Eu preciso jejuar. Então, hoje virou um hábito. Eu não vivo sem jejum. Eu não vivo sem jejum, gente. Eu não estou falando isso aqui para me vai descer, nada a ver. Eu estou falando aqui porque isso aqui é instrutivo, Você precisa jejuar também, meu irmão. Ainda mais se você está passando por alguma situação em que muitas vezes você é tentado e você, às vezes, cede à tentação. Eu te oriento, no nome de Jesus, a você jejuar. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Tu vai conseguir, que Jesus vai te dar graça. A não ser que você tenha um problema de saúde. Porque comer é bom, eu sei que comer é maravilhoso. Comer, misericórdia, é bom demais. Mas jejuar também, para o seu espírito, é muito bom. E isso vai fortalecer a sua fé, vai te dar experiências. E detalhe, gente, o jejum não é só
para fortalecer o seu espírito, é para também te robustecer espiritualmente. Você tem experiências profundas com Deus. Faça um jejum para você e depois você me fala. Faça um jejum. Teve um dia desse aí que eu fiz um jejum, né? Eu bati meu recorde, fiquei 3 dias só na água. E aí eu tive uma experiência poderosa com Deus, né? Deus renovou as minhas línguas estranhas. E Deus me deu um entendimento muito poderoso, porque quando você jejuma, você fica sensível, mas muito sensível à voz de Deus. Aleluia. Eu não posso nem falar em jejum, porque eu já quero falar em línguas. Você fica muito sensível à voz de Deus, sabe? Muito sensível. E aí qualquer coisinha que o Espírito Santo sussurra em você, você já, opa, isso aqui é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Ó, quando você jejuma, você limpa o seu espírito, para que o Espírito Santo, esse canal é limpo, e você fica muito, mas muito sensível. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Então tu vai ter que jejuar. Tu vai ter que jejuar. É poderoso isso. Poderoso isso. E Deus, ele vai ministrando e vai fortalecendo você. Então, para vencermos a tentação, o jejum, eu acho que é o principal. Então, vem pensamentos, imaginação, desejo, decisão, ação, né? Pecado. Porque é um processo. Ninguém peca assim da noite para o dia. A pessoa olhou ali e já adulterou. Não. Ela maquina. Vem os pensamentos. E detalhe, gente. Quando a pessoa é presa, e tem um autor do livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, Rick Warren, ele diz assim: o que prende a sua atenção prenderá você. O que prende a sua atenção prenderá você. Isso aqui é um fato, é uma verdade. Tudo aquilo que rouba a nossa atenção, toma a nossa atenção, vai prender-nos. E a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, primeiro vem um pensamento. Se esse pensamento adentrar ao nosso coração, descer, aí o problema está instaurado. Porque eu já disse aqui, né, que alguém já disse, que a gente não pode impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho sobre ela. Os pensamentos são assim. Eles vêm, né? Tem hora que você fala: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado esses pensamentos aqui. Na verdade, todos nós pensamos assim, né? Por quê? Porque nós somos bombardeados. É por isso que Paulo falou: tomai o escudo da fé. Para quê? Para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, quando a gente toma o capacete, a gente vai ali, ó, orando, e ele dá até uma orientação. Quando vier os pensamentos, esse autor, Rick Warren, mude de pensamento automaticamente. Veio aqui, né, você muda, né, por uma coisa, aquela viagem como foi boa, maravilhosa. Naquele dia que eu estava na presença de Deus, falando em línguas, né, sendo batizado no Espírito Santo. Muda logo, para que esse pensamento não fique ali, na sua mente ali, ó. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão com um pensamento ruim na sua mente. O Espírito Santo de Deus me falou isso aqui agora. Tem pessoas aqui que estão com um pensamento de morte. Vem pensamentos de morte na sua mente. Vem pensamento de você querer tirar a sua própria vida. Mas Deus te trouxe nessa manhã para você vencer isso em nome de Jesus. E eu quero orar por você depois do culto aqui. Eu quero orar por você. Não saia daqui, por favor, sem eu orar por você, não. Me procura depois do culto, tá bom? Me procura, que eu quero orar por você. Eu não sei quantas, mas o fato é que tem pessoas aqui que vêm esses pensamentos, mas Deus, ele vai trabalhar na sua vida, porque Ele tem interesse em restaurar os seus pensamentos, mudar a sua rota, né? Te fazer uma mulher ou um homem, eu não sei quem é, cheio de Deus. Pode passar o próximo slide, por favor, Pedro? Não sei se tem outro.
Perdão? Como obter vitória sobre a tentação, gente? Afastando-se das fontes da mesma. E qual é a fonte? A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência, não é nem do mal, é da aparência. Você percebe que ali você não pode chegar, porque é igual uma pessoa alcoólatra, gente. A pessoa saiu agora do centro de recuperação, aí ela vai trabalhar com bebida. Vai dar certo? Vai dar não. Ela saiu, passou um período lá na clínica, né, se tratando. Ela estava desempregada, recebeu um convite para poder trabalhar num bar. Aí é precipício, né, suicídio aí. Foi igual um dia eu fiz uma oração para Deus: Senhor, eu não quero trabalhar mais viajando. Eu, Valdeir. Porque quando eu era do mundo, eu trabalhava viajando, né? E eu não queria mais. Por quê? Porque eu me envolvia com mulheres. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu não quero. Eu quero que o Senhor me dê um emprego. Saí do emprego, fiquei desempregado e falei: Senhor, abre uma porta. E Deus abriu uma porta mesmo. Porque com a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Coloca Ele no centro da sua vida e Ele vai governar ela. Deus, Ele vai se manifestar com resposta. É só você colocar Ele no lugar devido, no governo da sua vida, e Ele vai ditar as regras, Ele vai conduzir você no caminho que Ele já estabeleceu para você. O problema é que muitas vezes nós queremos avançar, quando Deus fala: não, para. Não é para avançar, é para parar. É por isso que nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, meditar na sua palavra. Aleluia. Afastando-se das fontes da mesma. Tá bom? Aqui em 2 Coríntios, eu já falei, eu vou estar citando para ganhar tempo, tá bom, gente? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, fala justamente sobre isso. Resistir à sedução. Como é que a gente resiste, gente, a sedução? É na carne? Não. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir sofisma, para destruir qualquer orgulho, altivez, que se levanta contra o conselho de Deus. A gente tem que pegar as armas de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai descorrer de algumas armas que eu e você precisamos tomar para a gente vencer a tentação. Depois você lê Efésios e ali você toma posse dessas armas para você guerrear, tomar posse e viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 7 fala que a gente, para vencer a tentação, primeiro a gente tem que dizer sim a Deus. Primeiro a gente diz sim a Deus, ou seja, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Me submeter a Deus. Submissão à vontade do Espírito. Está aqui na palavra. Orando, jejuando, ou seja, isso é submeter a Deus. Quando vier a tentação, você vai tirar de letra. Você fala: não quero, em nome de Jesus. Você vai estar fortalecido, fortalecida. E vai ficar mais fácil você resistir à tentação. Porque se não for assim, a gente não consegue. A gente não consegue. Porque, gente, o mundo está terrível. O mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Essa expressão no original grego é assim, ó: o mundo está sendo ninado pelo maligno. Jesus disse: olha, vamos sair daqui porque o príncipe deste mundo se aproxima e eu não tenho nada a ver com ele. Então o mundo está na mão do inimigo. Por quê?
Porque Adão e Eva entregaram. Ou entregou. Vigiar e orar. Observe que primeiro não vem a oração, tá bom, gente? Primeiro vem a vigilância. Porque eu posso ser um homem de oração, mas ser uma pessoa que não vigia. Você conhece alguém que é muito bom de oração, mas as palavrinhas assim, né? Ela não controla e aí larga e começa a ofender e ferir as pessoas? Eu conheço muita mulher de oração, mas que não vigia, não é sábia. Porque o que vai me dar sabedoria, sabe o que é, gente? Isso aqui, ó. E se você juntar leitura bíblica, meditação bíblica com oração, aí não tem jeito. Você vai ser poderoso na oração, mas também sábio nas palavras. Por quê? Porque a palavra, ela me confronta, ela me orienta. Ela é um espelho que mostra as minhas imperfeições. Quando eu estou exposto à palavra, é por isso que Satanás não quer que a gente leia a Bíblia. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem sono. Quem aqui já aconteceu? Pois é. É uma luta, né? É por isso. Então, a partir de hoje, quando tu for ler a Bíblia e tu ficar no sono, tu vai pegar um energético, vai tomar e vai falar, em nome de Jesus, Satanás, eu vou ler a Bíblia. Né? Ou então tu lê a Bíblia, pega assim, ó, e vai andando, aleluia, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas. Fica em pé, não é para dormir não. E aí você vai engolindo a palavra, meditando na palavra. Você vai se fortalecendo na palavra. Porque a palavra, ela é pão para minha alma e para a sua alma também. Amém, gente? Avançando aqui. Leva todo pensamento à obediência de Cristo. É, segundo aos Coríntios, capítulo 10, vai falar justamente dessa arma. E levar todo pensamento cativo à mente de Cristo. Gente, eu não posso ter um pensamento bom, pensamento bíblico, um pensamento de Deus, se eu muitas vezes coloco diante dos meus olhos coisas que Deus não gosta, que Deus não aprova. Não tem jeito. Os pensamentos vão vir por conta justamente daquilo que eu estou olhando. Então, se eu assisto coisas ou vejo coisas que não é bom para mim, como cristão, naturalmente os pensamentos vão ser gerados. E aí eu posso o quê? Eu posso materializar eles. Eu posso materializar eles. Porque Satanás, ele trabalha dessa forma. Satanás tem acesso à nossa vontade, ao nosso desejo. Tá bom, gente? Ele só espera o quê? Uma brecha. Ele não espera uma porta aberta. Satanás espera uma brecha para invadir. Ele não entra, ele invade. Tem uma brechinha lá, ele vai invadir. Né? Jesus é que precisa de uma porta para entrar. Então Satanás se utiliza muitas vezes dos nossos desejos, através da nossa carne e dos nossos pensamentos para nos alcançar. Então tudo aquilo que você puder fazer para tirar a possibilidade de você cair em tentação. Qual é a oração de Jesus? A oração dominical que Jesus ensina, gente, em Mateus capítulo 7. Ele fala que, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, santificai. Eu até esqueci agora, gente. Mas livra-nos do mal. Acho que é no final. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Livra-nos do mal. Quando você pede para Deus te livrar do mal, sabe o que é isso? Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando você ora hoje, Senhor, me livra do mal, me guarda a minha entrada, guarda a minha saída, guarda o meu levantar e o meu deitar. Deus sabe que Satanás está preparando lá um bote, lá na frente. E quando você ora aqui, Deus já está lá, ó, cortando o laço. Isso é livrar do mal. Tem ali
proposta indecente para você, quando você fala, Senhor, livra-me do mal, livra-me de sair do centro da tua vontade. Aí Deus vai lá na frente e corta. E quando Ele não corta, Ele dá graça para você vencer toda e qualquer tentação. É isso que acontece quando a gente coloca diante de Deus a nossa vida e pede que Ele conduza os nossos passos. E Ele vai cuidar, porque você está pedindo, livra-me do mal. E aí Ele vai trabalhando na nossa vida e nos guardando, porque Deus também é escudo e proteção para a nossa casa, para a nossa vida. Finalizando, gente, eu acho que esse é o último, Pedro. Vê para mim se esse é o último. Tem aqui. Como obter vitória sobre a tentação? Andar no Espírito, né? Gálatas capítulo 5. Apropriar-se, 5,16. Apropriar-se pela fé dos recursos de Deus. Você sabia que você tem recursos aí de Deus dentro de você? Você sabia que você pode utilizar esses recursos em seu favor e muitas vezes você não está usando? Né? Os recursos de Deus estão aí mediante ao reino dele que habita dentro de você, mediante o Espírito Santo. Manter comunhão constante com os irmãos, isso também é bom, porque um vai fortalecendo o outro, né? Estar com a mente cheia da palavra de Deus, isso aqui é importante. E aqui tem um filtro do crente, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como purificará o jovem, o seu caminho? Guardando a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 110, se eu não me engano. Então a palavra de Deus, tem até uma canção de Cassiane que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso que acontece quando a gente guarda a palavra de Deus. Então aqui são aqui é a receita, e alguns tópicos aqui, alguns pontos para você vencer a tentação. Buscar a santidade do Senhor, servindo e adorando continuamente. E assim a gente vai vencendo, né, a tentação. Normalmente quando alguém me procura e fala que está sem vontade, ou que caiu, né? Eu caí, acabei caindo. Aí eu pergunto: tu está lendo a Bíblia? Não. Tu está orando? Não. Tu está jejuando? Não. E tu quer o quê? Ficar em pé? Se nós passarmos o dia todo, né, a semana toda, o mês todo sem comer, a gente vai ficar o quê? Fraco, não é isso? Aqui é o alimento, gente, do crente. Não é só churrasco não, viu? Churrasco é bom, eu gosto. Mas tem também aqui a palavra de Deus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Então eu preciso me alimentar de manhã, meio-dia, de noite. Você não come de manhã, você não come de meio-dia e você não come de noite? A palavra de Deus é a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Todos os dias você precisa se alimentar dela. Para quê? Para que você possa ter comunhão com o Senhor, receber dele as suas orientações, desfrutar das suas promessas e vencer a tentação. É assim que a gente vence. Amém, gente? A gente pode cantar uma canção, Davi? Pode? Vamos ficar em pé, a gente vai cantar essa canção e depois a gente vai para casa. Aleluia. Enquanto o pessoal, para a gente ganhar tempo, enquanto o pessoal se organiza aí, vou fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, graças te damos por tua bondade e misericórdia, Senhor, derramada em nossos corações, mediante o teu amor. Deus, eu quero te pedir, Senhor, mediante a tua palavra que foi ministrada nessa manhã, que todo pensamento, Senhor, maligno, que possa estar, Senhor, brotando na mente, Senhor, de pessoas aqui, no nome de Jesus eu repreendo e cancelo toda ação do inimigo, Senhor,
toda e qualquer ação maligna para levar cativo essa pessoa, para viver, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor não quer, viver segundo o desejo da sua carne. Ajuda-o, Pai, no nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, todo bombardeio na mente, toda seta maligna, no nome de Jesus, caia por terra. Todo o mal agora, no nome de Jesus. Deus, que Tu possa dar força a cada um de nós, porque todos os dias nós somos tentados a nos desviar do Teu propósito. Então, Senhor, nos fortalece, nos ajuda. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar no nosso interior, ó Deus, falando das verdades eternas, ministrando, Senhor, ao nosso espírito, tudo aquilo que nós precisamos, meu Deus. Fala conosco, Senhor, todos os dias. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, andar segundo a Tua vontade. Nos leva ao centro do Teu querer. Nos leva, Senhor, a viver uma vida plena, uma vida abundante em Cristo Jesus. Nos leva, Senhor, a ter experiências profundas contigo, meu Senhor. No nome de Jesus, que estejamos fortalecidos pela força do Teu poder, no nome de Jesus, que a Tua graça nos alcance, e que possamos mergulhar no rio de Deus, todos os dias, todas as manhãs, todas as vezes, Senhor, que nós buscarmos a Tua face. Ó Deus, vem sobre nós, nos ajuda, nos inunda com a Tua presença, no nome de Jesus. E quem crê diz...